Shalom, shalom. Boa noite a todos. O Instagram já tá chamando o pessoal. Já já a gente começa a nossa live. Bom, enquanto o Instagram tá chamando o pessoal, eu vou explicar aqui que essa saudação, né, quando eu falo shalom, shalom, na verdade é uma saudação hebraica, tá bom? E ela é universal, por isso que eu uso ela. Mas eu não sou judeu, tá bom, gente? Tem muita gente que me pergunta lá no direct: Anderson, você é judeu? Não, é que eu uso uma saudação que ela é mais, digamos, universal, tá bom? É uma saudação mais universal. Bom, o pessoal tá chegando: Marcelo, Josué, Bortolotti, Guilherme, sejam muito bem-vindos. Eu já vou chamar a Alane, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Ó, o pessoal de Acrilândia, Valdecir. Deus abençoe, Valdecir, Kelly, Leandro, Ana Paula, sejam muito bem-vindos. Sheila, seja muito bem-vinda. Adriana, Maria, Ricardo, e eu já vou chamar a Alane para estar junto com a gente, tá bom? Fiquem aí, essa live hoje é muito top, vale muito a pena. Vamos chamar a Alane. Fiquem aí, 163 pessoas já estão com a gente aqui, ou 163 celulares, e a Alane Shalom, chegou. shalom. Tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Como eu gosto de perguntar, né? Agora são 2 da manhã, aí em Paris, é isso mesmo, Alane? É 2 horas da manhã. Hoje eu tô com Alane, cara de seja sono muito que eu consegui tirar bem-vinda. um cochilo antes da live. Ah, é? Ah, legal, legal. Paz de Deus com todos. Amém as Amém. saudações, Amém. viu? Para quem é da congregação, a paz de Deus. Para quem tem descendência judaica aí, shalom, shalom. Para os demais, a paz de Cristo, ou graça e paz, ou paz. Seja bem-vindo à nossa live. Hoje o nosso assunto é Cristo, como dizia Paulo. O nosso assunto é misericórdia, o nosso assunto é graça. E é desse assunto que a gente vai falar hoje. Temos 198 pessoas, já vai bater 200 e a gente vai começar a nossa live com o pessoal que está aqui. 207, Alane. Vamos falar um Vamos, pouquinho então? vamos Vamos embora. começar? Então tá bom. Que o Todo-Poderoso possa estar conosco aqui, que o seu Espírito possa se manifestar em nosso meio, iluminar as nossas mentes e através das nossas bocas possa de alguma forma falar às almas das pessoas que estão nessa live. A gente pede isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Bora! Vamos lá Bora. então. Gente, hoje nós vamos começar o capítulo 6 de Romanos. É um capítulo, para mim, muito especial, porque é o capítulo que eu ouvi no dia do meu batismo, Alane. Esse capítulo, Ah, capítulo 6. É, no dia do meu batismo, dia 5 de março de 1995. Foi o dia do meu batismo na CCB. Foi esse capítulo que eu ouvi lá e que mexeu com o meu coração. Bom, trazendo um resumo então das outras lives. Todas as lives, gente, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 já estão salvas aqui no meu Instagram e vocês podem dar uma olhadinha. Vale muito a pena, tá bom? Para compreender bem o capítulo 6, é importante compreender os outros capítulos. No capítulo 1, Paulo fala do dever dele. Ele encontrou o amor, ele encontrou a misericórdia, ele encontrou o perdão e ele falou: eu sou devedor, eu preciso falar desse amor, dessa misericórdia para as pessoas. E ele fala um pouco da visita que ele quer fazer a Roma, porque o desejo de Paulo era chegar até a Espanha, né? Ele queria evangelizar o povo da Espanha, ou o mundo conhecido da época de Paulo. Ele queria conhecer os confins do mundo e levar o evangelho aos confins do mundo. Lá no capítulo 1 ainda, ele vai falar da idolatria, depravação dos gentios, que são todos aqueles que não são judeus. No capítulo 2, ele fala da impenitência dos judeus, né? E o tamanho da justiça de Deus, ou seja, ele coloca gentios e judeus no mesmo pacote e fala: gente, ninguém tem condição de nada diante de Deus, a gente está no sal, em outras palavras. No capítulo 3, ele fala um pouco do privilégio dos judeus em relação a nós, porque a lei, ou seja, a Bíblia começa com os judeus, né? A obra de salvação de Deus, de alguma forma, ela começa com os judeus, mas ainda no capítulo 3 ele diz que todos os homens estão debaixo do pecado. Então, a vantagem que o judeu tinha em cima de nós no início do capítulo acaba aqui. No capítulo 4, ele fala sobre a justificação, né, através da fé. Então, ele usa o exemplo de Abraão, que é o pai da fé, e traz esse exemplo de Abraão. No capítulo 5, ele fala da justificação pela fé e a paz com Deus, que nós podemos alcançar essa justificação. Ainda no capítulo 5,
Ele fala do pecado que veio através de Adão e agora essa graça maravilhosa, graça aqui, favor imerecido, Efésios 2:8. É disso que a gente está falando. Graça aqui não é igreja, gente, pelo amor de Deus, não é denominação, não é parede. Graça aqui é o que está escrito dentro da Bíblia, em Efésios 2:8. É o tamanho do amor, é o tamanho da misericórdia, o dom através da fé que nos faz aproximar de Deus. E no capítulo 6 agora a gente vai começar a graça, esse favor imerecido não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado e a gente vai começar a ler. Bora, Lani, quer acrescentar alguma coisa na introdução? Não, tá perfeito, tá ótimo. Joia, então vamos lá, capítulo 6, convido vocês a abrirem as vossas Bíblias conosco em Romanos, capítulo 6, essa carta maravilhosa de Paulo para a igreja de Roma, que é a principal carta. Lembrando que Martinho Lutero foi convertido com essa carta, né? João Crisóstomo, um dos maiores pregadores, né, dos primeiros séculos, ele disse que o desejo dele era que essa carta fosse lida uma vez por semana em todas as igrejas. Olha só, Que lindo. de tão tremenda, de tão forte, de tão preciosos os ensinamentos contidos nela. Vamos lá então, Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque no capítulo 5 ele tinha falado justamente isso, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Paulo começa com uma pergunta, ele diz, olha que top, né? Se num lugar onde tem muito pecado, a graça também é muito grande, então se a gente permanecer no pecado, vai ser top, porque a graça vai ficar maior. Só que isso, gente, era uma pergunta e ele já dá a resposta de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu amo esse termo, novidade de vida, porque é uma novidade de vida mesmo, né? Não é uma vida ainda plena, eu vou dizer, de santidade, lembrando que santidade na Bíblia significa separação, e não aquela santidade colocada pela, eu vou dizer aqui, pela Igreja Católica nos primeiros séculos, mas a santidade de separação, ou seja, a pessoa é separada, né? De alguma forma para ele viver uma vida diferente. É essa proposta de Paulo aqui no início do capítulo 6. Então, ele joga uma pergunta, a gente permanece no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, não podemos viver nele. Não tem como, não faz sentido. Alane, quer acrescentar alguma coisa nesses versos? É até interessante falar disso, porque muitas pessoas falam assim, né? Quando a gente fala da graça, da misericórdia, do que Jesus Cristo fez, do que Deus fez, do sacrifício de Jesus Cristo, muitas vezes falam assim, então é muito fácil. É muito fácil, então. Se é assim, se é só crer, é muito fácil, né? E aí podem muitas pessoas abusar, né? Levando para um caminho de hipergraça. Então, já porque eu fui perdoado, todos os meus pecados foram perdoados na cruz, então agora eu posso levar uma vida de pecado, porque tudo já foi perdoado. E aí a pessoa, em vez de caminhar para uma santificação, a pessoa pode caminhar para uma libertinagem. Né? O que é uma libertinagem? Achar, então, que já que tudo foi perdoado, então a gente agora pode pecar o quanto quiser, a gente pode fazer, pintar, bordar, porque afinal de contas, Cristo já morreu pelos nossos pecados. E aí é um grande erro, né? Se nós acreditamos que fomos mortos, né, com a crucificação, nós somos mortos em Cristo, nós também fomos ressuscitados. E quando ele ressuscitou, então nós vamos viver nessa novidade de vida. E aí eu gosto muito, né, do termo separado como santificação, mas eu também gosto muito de imaginar assim, nós somos justificados em Cristo para nos santificarmos e parecermos agora com Cristo. É o nosso processo de como se a gente fosse assim, agora então, já porque ele morreu por mim, agora eu vou me parecer, eu creio que foi suficiente, eu vou começar a me parecer com ele. Que a gente crê, a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, no que ele fez, na ressurreição, a graça vai habitar, né? O Espírito Santo vai habitar dentro de nós, então isso vai nos fazer parecer dia após dia com Cristo. E não justamente levar para o contrário e dizer, então agora eu posso pecar à vontade, porque afinal de contas ele morreu no meu lugar. Muito bom, é perfeito esse ponto de vista que você colocou, Alane, porque era justamente isso que Paulo estava querendo dizer.
Paulo está querendo dizer o seguinte, cuidado, porque apesar de ser amor, ser misericórdia, existe um processo, que você começou um processo, e olha que lindo, né? Novidade de vida. A nossa vida tem tanta coisa, né? Eu aprendi uma coisa esses dias, né? Numa live de um amigo, que nós temos 10 mil pensamentos por dia, 8 mil decisões. Achei muito top isso. Né? Uhum. Então, é muita novidade durante o dia. Você tem muitas decisões para tomar. Então, o Paulo está dizendo que a vida que você vai levar agora é uma novidade. Sempre vai ter uma novidade. Então, quem bebia, ele vai se confrontar agora diante da bebida. Quem fumava vai se confrontar diante do cigarro. Quem se prostituía vai se confrontar diante da prostituição. Ou seja, tudo para ele é novidade. E aí cabe a ele decidir agora. Só que agora ele tem uma nova vida. Sim. Agora ele está com Cristo. E você usou uma palavra aí de processo, né? A gente está num processo de santificação. Eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês, no capítulo 8, olha que top, Alane, capítulo 8, verso 29, aí de Romanos mesmo. Nós vamos chegar nele, mas eu acho que é legal falar um pouquinho dele agora. No capítulo 8, verso 29, diz o seguinte: porque os que Dantes conheceu? Como assim Dantes conheceu? Porque Deus, ele nos conhece antes da gente nascer. Gente, ele já via a gente, né? Ele já sabia quem a gente ia ser, onde a gente ia estar, como que ia ser a nossa vida. E ele diz, os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Olha o que a Ana acabou de dizer. Predestinou para serem conforme à imagem do seu filho. Gente, qual que era a imagem de Jesus então? Qual que era a imagem que ele passava, onde ele se encontrava, onde ele ia? A imagem de amor, de misericórdia, de perdão. Só que tinha dureza também. Dureza para quem? Para quem se achava. Escriba e fariseu era uma raça difícil. Era uma raça desgraçada, gente. Teve um irmão que falou para mim esses dias, irmão Anderson, você não pode usar essa palavra numa live. Falei, gente, em Apocalipse está escrito, você que pensa que tem, você que pensa que na verdade você é um desgraçado, cego, nu. E ele fala, vem aqui, compra de mim ouro puro, refinado, né? Pega um colírio, coloca nesse ouro que você não está enxergando nada. Então, a Bíblia me dá essa liberdade. Desgraçado, na verdade, é diferente da interpretação que a gente tem. Desgraçado, na verdade, é o cara que acha que é alguma coisa, que tem alguma coisa, que subjuga as outras pessoas, que aponta o dedo, que coloca para fora da igreja, que coloca para fora da comunidade, só que ele, na verdade, é só um personagem. Por dentro, ele é tão podre quanto aquele que ele expulsou, quanto aquele que ele colocou para fora. Então, Paulo, ele está querendo dizer o que no capítulo 8, verso 29? Porque os que Dantes conheceu também predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito, porque até então ele era unigênito. Gente, é top isso aqui. Pega essa chave que é poderosa. Pega essa chave que é poderosa. Meu Deus, dá vontade de pregar isso aqui e eu já vou pregar porque eu não dou conta. Olha o que Paulo está falando. Unigênito, era o único formado, era o único que tinha condição de estar à destra de Deus, porque pensa que anjo não é filho, gente. O céu está repleto de anjo, mas anjo não é filho. Presta atenção nisso. Eles são ministros, como está escrito em Hebreus, né? Que estão aqui para nos ajudar, mas eles não são filhos de Deus. Agora, Jesus era o unigênito, o único gerado. Só que quando ele ressuscita no domingo, às 9 da manhã, dá um glória para Deus. A partir desse momento, ele se torna primogênito de muitos irmãos. Ou seja, ele abre uma porta para nós. Por isso ele fala, eu sou a porta que ao céu conduz. Vocês vão ter que passar por mim. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim, porque eu sou primogênito de muitos irmãos. E ele diz, olha que lindo o verso 30, Alane. E aos que predestinou, a este também chamou. E os que chamou também justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. É lindo essas fases, né? Ele conhece, olha que lindo, meu Deus, é forte. Ele conhece, ele vai lá e predestina, ele chama, ele justifica e ele glorifica. Tudo Deus. Qual o seu papel aqui? Obediência. Obediência diante de Romanos 6. Vamos lá. Podemos seguir aqui, Alane? Podemos. Joia. Aí no verso 4, né, só para a gente sintetizar aqui, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Lembra que Jesus, depois da crucificação, ele foi sepultado. Então o batismo, ele também simboliza o nosso sepultamento. Só que Jesus não ficou dentro do seio da terra por toda a eternidade. O que aconteceu no domingo?
Exatamente isso que você pensou, meu povo. Domingo, 9 horas da manhã, o Senhor Jesus, ele sai de dentro do sepulcro. Então, a ideia do batismo é a gente descer na água do batismo como uma sepultura. Olha Uhum, só. Então, nós morremos para o mundo, ou para o pecado, né? O certo é para o pecado. E morte significa separação. uhum, Morte significa separação. Então, no momento que a gente desce, houve uma separação entre eu, indivíduo, e o meu passado. E agora eu começo, quando eu levanto, como Jesus saiu de dentro da sepultura, agora eu levanto dessa água, né? Viver uma novidade de vida, agora com Cristo ressuscitado, né? Com poder, com glória e com misericórdia de Deus na minha vida. Quer discorrer sobre esse verso, Alane? sim, e eu acho legal a gente também frisar nesse momento que a gente, porque muitas pessoas pensam assim, né? Nós morremos, né? Então, a partir de agora eu não vou mais lidar com o pecado, com a tentação, com infinitas coisas. A gente fica com isso e a gente acha que a gente não vai pecar. Que a partir do momento que a gente morreu, nós não vamos pecar. Mas, né, diferente de Cristo, que quando ele ressuscita, ele fica 40 dias, né? Ele fica nesse tempo até a ascensão dele. Ele fica entre as pessoas, ele tem um corpo, ele tá ali, ele mostra as marcas, ele tá nesse processo, nós também estamos nesse processo até aguardarmos, né? Recebemos um corpo glorificado. Então, nós vamos estar ainda num tabernáculo de carne, a gente vai lidar com as nossas dificuldades, a gente vai lidar com os nossos pecados, com as nossas faltas, erros, transgressões, enfim, mas que nós não somos como Cristo, que peraí, vou reformular minha frase. Nós não temos a achar que a partir do dia que a gente batizou, nós não vamos pecar. Porque, infelizmente, algumas pessoas pensam assim, ó, a gente morre e a partir do batismo, então, acabou, né? Nós não vamos mais pecar. E a gente vai ver justamente no capítulo que, quando a gente morre, né? Quando nós batizamos, nós vamos viver uma novidade de vida. E a gente ainda tá nesse tabernáculo de carne. Então, vai ter hora que a gente vai errar. Mas, diferentemente de que antes nós andávamos e o pecado era o nosso Senhor, agora Jesus Cristo é nosso Senhor. Dentro do nosso tabernáculo vai habitar o Espírito de Deus. Então, nós vamos andar em novidade de vida. Nós vamos andar de maneira que, quanto mais a gente vai caminhando, menos o homem antigo, né? Menos essa carnalidade vai dominar as pessoas. Porque senão as pessoas ficam achando, infelizmente, que é assim. Que a partir do momento que batizou, né? Ainda mais se a pessoa batizou por uma remoção, se a pessoa batizou por outra coisa que não foi uma real conversão, a pessoa não vai conseguir lidar do dia para a noite, acabar com a carnalidade dela. Ela vai lutar, né? Contra a própria carne. E aí até, se eu pudesse puxar um gancho, Anderson, que a gente fala assim, ó, Paulo, ele tinha um espinho na carne. Uhum. Ele tinha alguma coisa ali, lembrando ele que ele era um homem, né? E eu não sei se ainda se pode fazer um gancho, se tem alguma ligação com isso, da gente saber lidar que a gente vai morrer, mas enquanto a gente estiver nessa carne, a gente vai lutar com a nossa própria carne. Não para que ela nos domine. Olha que tópico que você falou agora, e tem um verso no capítulo 7, 19. Capítulo 7, verso 19. Paulo fala um pouco disso. Porque não faço o bem que quero. Olha só. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, Uhum, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, como a gente uhum. está no corpo carnal, o pecado ainda tem aí as suas entradas. Eu fiz até um gráfico aqui, ó. Olha, gente, que top. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Tá vendo essa linha reta aqui? É o processo que você está no processo de santificação. Só que daí você exalta. Aí você xinga alguém, vai no trânsito. Você saiu do processo de santificação. Só que daí você volta, começa a clamar a Deus. Ai, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Você volta de novo no processo de santificação. Só que daí acontece uma tristeza muito grande na tua vida. Por algum motivo você entristece e fala, meu, será que Deus está na minha vida? Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Não, aí você vai, sei lá, escuta uma live, vê uma pregação, escuta um hino. Ah, não, Deus está na minha vida. Continua o processo de santificação. Aí, de novo, você passa por um outro processo de raiva, egoísmo. Por algum motivo, você sai do processo de santificação, clama a Deus e volta. Esse é o processo nosso. O que parece, Alane, isso daqui? Sobe e desce. Você sabe o que Parece o parece nosso isso? coração batendo. Uhul! Sabe o que é isso? Significa que você está vivo. Enquanto a gente está no corpo carnal, a gente fica nesse alto e baixo. Sobe e desce, sobe e desce. Uma hora você está no processo de santificação, outra hora você sai. Qual que é a ideia da graça na nossa vida? Olha que lindo isso aqui. Olha a ideia da graça. Eu vou pegar esses intervalos aqui e vou diminuir esses intervalos, gente. Olha que top.
Essa é a ideia. Então, eu fico mais tempo no processo de santificação, olha, mais tempo, e eu diminuo, tá vendo? Olha como diminuir aqui. Eu diminuo. Esse é o processo de santificação e novidade de vida. Aquele que fazia tanta coisa errada, ele vai diminuindo, 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 e vai se aproximando cada vez mais de Cristo, cada vez mais do Senhor Jesus, cada vez mais da misericórdia. O que errava 10 começa a errar 9, daqui a pouco é 6, daqui a pouco é 5, daqui a pouco é 1 e daqui a pouco é 0. Aí você entrou no processo de santificação e está em busca da perfeição. Essa é a ideia do que Paulo está querendo dizer aqui. Não que você vai ficar livre do pecado. Não, o pecado ele vai estar batendo na tua porta, mas você vai estar num processo de santificação. Pegou a chave, Alane? Meu Deus, é forte. Irmão Anderson, fala aí pra gente quando o salvo, né, o convertido salvo, realmente ele para esse corpo carnal, o que acontece com ele? Mostra o convertido salvo? Ah, tá, top. Vamos lá. Convertido salvo. Meu Deus, é forte. O que acontece? O que acontece aqui? Por que a gente tem esses picos? Paulo acabou de dizer no capítulo 7. Tudo por causa do pecado que habita na gente. Uma vez que a gente ganha o corpo glorificado, dá um glória para Deus. Olha o que vai acontecer. Você fica num processo total, num processo total de separação. Mais nada na terra te segura. Sabe o que acontece aqui? Você flutua, você encontra com Cristo nos ares. Nem a gravidade te segura mais. Esse é o processo total de santificação. Quando você chega na plenitude da santificação. Isso é o que Paulo está querendo dizer aqui. Mas enquanto a gente está no corpo carnal, a gente vai padecer, a gente vai sofrer, o pecado vai bater na nossa porta. Paulo dizia, o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Ele vai ficar batendo na nossa porta, querendo voltar, querendo entrar. E não só o pecado, mas os espíritos malignos que nos acompanhavam. Vai querer voltar, vai bater na porta, vai querer entrar, e a gente vai ter que buscar através de jejum, através de oração. Por isso que eu falo tanto de jejum, tanto de oração, que é para fechar a porta para esses espíritos ruins não voltarem para dentro de casa, porque está escrito lá em Mateus 12 que quando eles voltam, eles não voltam sozinhos. Se tinha um que habitava com você, ele traz mais 7. E o que está escrito, que Jesus disse, foi que a condição desse indivíduo, depois que acontece isso, é pior do que a primeira condição. Então ele se afasta mais do Criador. E aí o que vai acontecer com esses intervalos aqui? Eles vão aumentar demais, 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 e o cuidado às vezes tem pessoa que desce e ela não consegue subir mais. Olha, ela desce e ela não consegue subir mais. Olha, é muito forte isso. É muito tremendo. Espero que vocês estejam entendendo. 424 pessoas aqui com a gente. Tomara que vocês pegaram essa chave. Sim, e é maravilhoso. Se eu puder só acrescentar uma coisa. É maravilhoso, né? Porque agora eu estudei muito, por conta da minha profissão, acabei estudando bastante parte de coração, né? E é verdade que quanto mais esses picos acontecem, né? A gente vai falar de taquicardia, né? Quanto mais está acontecendo esse pico, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E é um coração que está sofrendo, né? É um coração que está lutando. Dói demais. Uma pessoa que tá cardíaca fica... Por quê? Porque sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E um coração, quanto menor a frequência cardíaca, quanto menos ele tem que bater e voltar, mais é um coração saudável. Um atleta... É forte. É forte. Por isso que a gente chama de atleta de Cristo. Ai, meu Deus. Alane, você tirou isso da minha boca agora. Por isso é chamado de atleta de Cristo. Porque é a pessoa que exercita na fé. Todo dia ele está se exercitando, todo dia ele está fazendo diferente, ele está vivendo em novidade de vida todo dia. Quer dizer, ele está numa caminhada espiritual que ele não desiste. Todo dia ele se esforça, ele vai lá, ele busca, ele corre. Esse é o atleta de Cristo que Paulo estava falando. Olha, estamos na mesma comunhão. Meu Deus, é forte o assunto. Vamos continuar? É lindo, né? É muito lindo. É demais. O Espírito Santo está guiando. Vamos lá. Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, olha o detalhe, plantado, quer dizer, enterrado com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição, que foi quando ele saiu no domingo. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o seu corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais em pecado. Gente, olha o detalhe, nós somos crucificados com Cristo. Imagina a crucificação, dói? Sim ou não, Alane? Dói. Demais, demais. Traz angústia? Demais. Por isso que ele fala, você crucificou o velho homem. Por isso que dá aquela angústia. Para quem fumava, dá aquela angústia. Meu Deus, que vontade que eu tô de fumar! Ele começa a roer a unha, ele começa a entrar em desespero. Quem usava droga, ele entra em desespero, gente. Ele tem que tomar água com açúcar, ele tem que orar, ele tem que buscar, porque dá um desespero muito grande. Porque ele tá na cruz agora e tá morrendo o velho homem. Cada vez que ele nega o desejo, ele vai se aproximando cada vez mais da morte e da morte. Lembra o que é morte, gente? Lembra o que é morte?
Cada vez que ele vai sofrendo, ele vai se aproximando da morte. O que é morte? Perfeição, santificação. Cada vez que ele sofre, ele se aproxima mais do Senhor. E ele continua. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. É isso que Paulo está querendo dizer. Por que justificado do pecado? Porque ele não vai mais naquele pecado que ele cometia, porque ele está morto. Ele não sente mais aquilo. Gente, lembrando que esse é o final do processo. Nós estamos no final. Agora, você que estamos aqui, né? Você que está vendo essa live, que está passando por esse processo, que dos 10 mil pensamentos que você tem por dia, 5 mil ainda é pecaminoso. Qual que é a ideia, então? Aumentar essa caminhada, aumentar o ritmo, forçar no ritmo, né? O que está escrito aqui no verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Só para concluir, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Alane, discorre, porque é lindo esse texto. Eu vou só concluir, porque alguém falou assim que não entendeu o raciocínio, né? Só para concluir do coração, é o seguinte, o coração de um atleta, como ele é justamente, ele tá treinado, ele é mais forte, o coração de um atleta é uma pessoa mais forte, o coração do atleta é mais forte dessa pessoa que é atleta, os picos, né? No eletrocardiograma, quando tem esse pico, é uma contração cardíaca, é uma pulsação. Ele bateu e voltou. Então tem uma pulsação, tem uma marcação no eletrocardiograma. E de um atleta, justamente, ele acontece menos, ele precisa bater menos, ele é muito mais forte, então ele bate menos vezes por minuto, tá, gente? É só isso, porque acho que alguém ficou em dúvida. Um coração de um atleta, ele bate menos vezes por minuto, ele tem menos pulsações por minuto, porque ele é muito mais, ele tem uma performance muito melhor. Então, por isso que quando a gente vai se aproximando mais, né, no atleta de Cristo, a gente vai precisar menos esse sobe e desce, sobe e desce. E a gente vai estar mais próximo dessa linha da santificação, mais próximo de Cristo, tá? Só para concluir que alguém ficou em dúvida aí. E para voltar, né, que é tão bonito da gente saber que nós somos mortos, e nós ressuscitamos para que agora Deus viva em nós. O Espírito Santo viva em nós, né? E é até importante que isso no batismo, né? A confissão pública disso. Você creu que você recebeu Jesus, você creu em Jesus Cristo, no sacrifício dele, você recebeu o Espírito Santo, e agora vai morrer aquele homem, e você vai confessar publicamente isso diante de todas as pessoas que vivem agora Deus em você. O problema, irmão Anderson, é que muitas pessoas, né, vivem entre a sexta-feira e o domingo da ressurreição. Tem gente que acredita que Cristo morreu, mas não acredita que agora ela vive para Deus. Tem gente que está lá, nesse meio de tempo, nessa nebulosidade. Não, até acredita, eu acredito que Cristo morreu, mas espera aí. Eu não vivo para Deus, não é Deus que vive em mim. Eu não tenho certeza da minha salvação, eu não tenho certeza, porque vai ter que ser um pouquinho pelas minhas obras também, vai ter que ser um pouquinho pela minha atitude. Não é possível que seja só porque Cristo morreu. Não. Eu tenho que contribuir. E ela fica nesse estado. Ela não acredita que agora ela ressuscitou e agora ela vai viver para Deus. Ela vai ficar tentando fazer algo por ela mesma para garantir a salvação dela. E ela fica entre a sexta-feira e o dia que ele morreu e a ressurreição dele para viver para Deus. Para viver uma vida agora para ele. Que dentro dele vive Deus e não vive mais ele. E fica nesse impasse. Eu me batizei, eu criei, tudo bem, mas peraí, tem que também a minha parte, né? Porque eu tenho que ser fiel até o fim para eu poder dar alguma coisa, porque não é certeza. Nossa, é forte isso. É forte porque ela coloca um jugo muito pesado em cima das pessoas. E jugo que eu e você não vai conseguir carregar. Gente, coloca na tua cabeça, você não vai conseguir carregar. Sabe? Quem vai conseguir carregar por você e te ajudar, porque ele falou, meu fardo é leve, meu jugo é suave, sou eu que estou dando para você isso daqui. E é de verdade, a graça é tão maravilhosa, a graça, favor e merecido, não instituição. Ela é tão maravilhosa que parece que é tão simples que às vezes a gente não aceita. Sabe quando você ganha um presente, eu chego, Alane, tô tirando uma Ferrari, toma a chave. Você fala, não, tem coisa errada aí. Não é possível. Não, irmão Anderson me dando uma Ferrari, R$1,5 milhão.
Tá errado isso aí. Não, tá. Alguma coisa tem nesse negócio aí. É o que acontece com a maioria das pessoas, né? E o Sim, Senhor só pede que você seja como Ele, que sim. viva essa novidade de vida, como Jesus, perdoando, amando, tendo misericórdia, para cumprir o que Ele também disse, gente. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. Com a mesma maneira que você medir, você vai ser medido. Então, diminui aí, tira o pé um pouco, pense em você. Você que está vendo essa live, pensa em você. Sirva a Deus de todo o seu coração, mas você e Deus. Não fica apontando para outras pessoas. Ah, porque aquele faz isso, porque aquele lá faz aquilo. Lembra do publicano, né? E aquela parte do publicano é muito top. Eu acho linda a parte do publicano, né? E do fariseu. Porque É. o fariseu ele se justificava olhando para as outras pessoas. O publicano olhava para ele. Então olhe para você, deixe de olhar para os outros. Né? Tem gente que acha que tem que se justificar cortando o cabelo. Que adianta você não cortar o cabelo, só que sua língua é mais comprida do que o seu cabelo. Você fala mal dos outros. Né? Não adianta nada, porque cabelo. Eu vou te contar um detalhe, talvez você não saiba. Ô guerreira, guerreiro que está aqui. Para as guerreiras agora, né? Olha, guarda bem, anota aí, anota. Teu cabelo fica dentro do caixão quando você parte. Ele não sobe pro céu. Só para te dizer uma coisa que talvez você não saiba, lá em cima não tem sexo, não tem macho e fêmea. Jesus falou que a gente vai ser como os anjos. A gente não casa, a gente não se dá em casamento, porque lá não tem macho e fêmea. Tá? Então, guarda bem isso. Tudo que é exterior fica aqui. Por isso que Samuel teve uma dificuldade enorme, porque ele olhou os filhos de Jessé e falou, é esse que vai ser rei. Deus falou, para, Samuel, eu não olho como olho o homem. Enquanto você olha o exterior, eu olho o interior. Então, cuidado, gente. Cuidado você que tenta focar em uso e costume para tentar se salvar. Sim. Ou porque você está em determinada denominação e fala, eu estou na denominação certa, no caminho que leva para o céu. Cuidado, cuidado com isso. Você pode ter um problema muito sério lá no futuro. Vamos continuar a leitura? Sim. Ai, posso só falar um negocinho? Ai, lembrei, Claro, perdão. claro. Eu lembrei. É igual aquele jovem rico, né? Que ele fala assim, mas eu faço isso. Ele vem, chega até Jesus, né? Fala, o que que eu posso fazer para servir? E ele fala, eu já faço isso, já faço tudo. Ele fala assim, então deixa tudo que você tem e me segue. E ele fala, não posso. Que é tipo assim, não, mas é a graça, é a misericórdia de Deus, foi o que Jesus Cristo fez. Ah, não, mas peraí. Não, não pode ser só a graça. Não. Peraí, tem que ser também o meu cabelo, tem que ser também o que eu como, tem que ser o que eu bebo, tem que ser o que eu festejo, tem que ser o jeito que eu falo. Não é só por isso, tem que ser. Nesse daqui eles fazem isso. Não pode ser, não posso. Não pode deixar tudo pra trás. Eu tenho que trazer comigo. E ele fala, então vai então. Vai lá e fica naquilo que você acha que vai te garantir alguma coisa. Uau, é muito forte isso. Né? Gente, é de faltar o fôlego. Verso 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedecerdes em suas concupiscências, nos seus pecados. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, do favor. Pois que pecaremos... Ó a pergunta de novo, Alane. Pois que pecaremos... Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ah, já que eu não estou debaixo da lei mais, então eu posso pecar, eu estou na graça, eu estou no favor merecido. E Paulo já dá a resposta, né? A gente pode pecar, já que a gente não está mais na lei, a gente está debaixo da graça, pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo responde, de modo nenhum. Nós não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, nós temos dois senhores. Eu tinha um senhor que era o pecado lá atrás. Uhum, Ele que mandava em mim. Ele que dominava a minha vida. E agora eu resolvi sair para um outro senhor. Gente, olha, ele é um exemplo. Paulo é muito top. Paulo é demais. Paulo ele está com o Espírito Santo com ele aqui agora, porque ele dá um exemplo de servo, né, de escravo. Ele fala assim, eu era escravo do pecado,
Agora eu sou escravo de Deus, da sua misericórdia. Gente, é bom ser escravo de alguém? Paulo falou, tem gente que gosta. Quer um exemplo? Olha aqui, tem uma lei para escravidão, Alane. Êxodo, convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 21. Êxodo 21, verso 5. Êxodo 21, verso 5. Olha que top. Mas se aquele servo, escravo, expressamente disser, eu amo ao meu senhor e a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair fogo, não quero deixar de ser servo, ele podia ficar com o seu senhor. O que ele tinha que fazer? Olha, gente, que top. Naquela época, tinha senhores, né, feudais, que eles tratavam tão bem, mas tão bem os escravos, que os escravos não queriam ir embora. Porque na lei de Moisés, né, eles tinham que trabalhar 6 anos, quer seja por dívida, quer seja por vencimento de uma guerra. Enfim, o escravo tinha que trabalhar 6 anos. Só que no 7º ele era liberto, ele podia ir embora. Ele já tinha pago a dívida dele. Olha que lindo, né? Ele podia ir embora. Só que tinha um escravo que falava, não, eu amo o meu senhor. Gente, é muito forte isso. Eu amo o meu senhor, eu amo minha mulher, eu amo meus filhos, eu quero ficar aqui. E aí o que aquele senhor dele fazia? Pegava a orelha dele, colocava no batente da porta e furava. Fazia um furo na orelha para mostrar que ele teve a oportunidade de ir embora, mas ele não quis. Porque ia passar o tempo, a partir dos 6 anos, alguém podia cobrar. Peraí, mas esse escravo seu aqui já está aqui faz 10 anos e a lei diz que ele tem que sair com 6. Por que ele está aqui há 10 anos? Daí o escravo mostrava a orelha e ele mostrava o furo lá na porta, no batente da porta. Quem que é a porta que ao céu conduz? Cristo. Qual que é a marca que ele deixou nele? A dura marca do madeiro da cruz. E essa dura marca está entrando agora aqui, ó. Por isso que a gente tem uma marca. Faz uma marca na sua orelha. Porque o ouvir a palavra de Deus é que transforma as nossas vidas. 489 pessoas na nossa live agora. Que essas 489 pessoas que estão na nossa live agora recebam essa palavra dentro do coração. Cristo carregou uma marca nele e você tem uma marca de Cristo na sua vida, que é o ouvir a palavra de Deus. Ouça essa palavra agora, porque agora você pode mudar a tua vida, mudar a tua história, deixar de ser servo do pecado e começar a ser servo do Criador. É isso que Paulo está querendo dizer no capítulo 6. E ele continua. Alane, você quer acrescentar alguma coisa nesse pedaço? Não, tá perfeito. Tá perfeito. Então, olha que lindo, né? Eu só vou ler mais uma vez o verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, quer dizer, escravo, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, lá no passado, obedecesses de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Que agora é a graça, a doutrina da graça. Gente, doutrina aqui não é doutrina de não cortar cabelo, usar terno e gravata em culto. Doutrina aqui não está querendo dizer que você não pode ter televisão em casa. Não é essa doutrina. A doutrina que Paulo está falando aqui é a doutrina da graça, do amor, da misericórdia, do perdão, da longanimidade. É essa doutrina que Jesus trouxe para nós. E ele diz, libertados do pecado, foste feitos servos de justiça. Pronto, fala, Lani. Servo de justiça, por que é justiça, gente? Porque Deus, Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício, ele nos justifica diante de Deus. É sempre bom, eu sempre gosto de insistir, nós pecamos contra alguém eterno. Quando nós pecamos contra alguém eterno, somente alguém eterno poderia justificar, reequilibrar, ainda que nós passássemos uma vida inteira tentando não pecar. Né? Porque que as pessoas muitas vezes até falam assim, a lei, né? A lei mata, o Espírito vivifica, né? Falando da letra até. Mas a lei, ela veio para quê? Para mostrar, ela escancara para nós que é muito difícil seguir a lei. Quando a gente pega os 10 mandamentos, a gente tem que imaginar que os 10 mandamentos, eles não são só 10 pontos. Eles têm uma largura, eles têm uma profundidade. Quando a gente não rouba, esse não roubar significa muita coisa. Não é só roubar a mão armada. É não roubar o tempo do Senhor usando para nós. Não é não roubar fazendo coisas erradas, negócios errados, fazendo tantas coisas. Não roubar é muito largo esse mandamento. E nós, a lei, né, então ela vem, escancara para nós.
nós não conseguiríamos. Então vem alguém que nos justifica, porque nós pecamos e o salário do pecado é a morte. Nós vamos até ver isso, né? O salário do pecado é a morte. Como nós íamos morrer? Porque pecamos contra alguém eterno, Deus na sua justiça. Porque ele, como é que ele seria injusto se ele não fizesse isso? Por quê? Ele ia pegar e falar: não, eles pecaram contra mim e agora tá tudo certo. Eu vou perdoar. Mas ele é um Deus justo. Então ele manda o filho dele, que é eterno e justo, para morrer no nosso lugar. Então, às vezes a gente fica assim, tá bom, por que Jesus Cristo fez isso? Amor. Ah, ele amou, por quê? Porque ele veio e ele, na sua eternidade, levou sobre ele aquilo que estava previsto para mim, a minha pena de morte, a pena de morte do irmão Anderson, a pena de morte dessas quase 500 pessoas que estavam aqui. Nós pecamos contra alguém que era eterno. Deus, ele é santo, santo, santo. O que significa que ele é santo? 3 vezes santo? É que ele não peca. Ele não toleraria alguém que pecaria. Quantos erros Adão precisou fazer para perder a vida eterna? Ele precisou fazer um erro. Um erro para ser tirado do Éden. Nós pecamos quantas vezes por dia? Quantas vezes a lei, né, vai nos mostrar que a gente peca? Quantas vezes a gente vai colocar outra coisa na frente de Deus? Quantas vezes a gente não vai honrar nossos pais? Quantas vezes a gente vai adulterar? Porque adulterar não é, gente, somente, né, trair, ter uma relação física, mas a gente adultera em pensamento. Então, isso é importante para a gente entender que nós pecamos contra alguém eterno. Era muito Nossa, duro. muito forte. Era muito forte. Muito forte. E é só quando a gente tem noção E disso, alguém do crê atributo tanto desse nela. Deus. Ai, perdão. É só quando a gente tem a noção de quem é o nosso Deus que a gente consegue entender o que Jesus Cristo fez. Meu Deus, é muito forte. Porque o tamanho da misericórdia, né, de Jesus para com nós. Por isso que a saudação de Paulo lá em Coríntios, ele fala disso, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Eu acho lindo isso. O favor de Jesus Cristo. Olha, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O favor de Jesus Cristo, o amor de Deus. Que se não fosse o amor de Deus, não tinha o favor de Jesus Cristo. E a comunhão do Espírito Santo, que dá toda essa liga, que faz a gente se aproximar, que faz a gente falar, que faz a gente ouvir, que faz a gente furar a nossa orelha, que faz a gente entender que a gente está no caminho certo. Teve uma pergunta aqui, Anani, que falou: uma vez salvo, sempre salvo? Olha a sua resposta. Você pode subir e você pode descer. Você pode subir para a perfeição e você pode descer para a imperfeição. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Sempre esse cuidado. Porque uma vez salvo, nem sempre salvo, minha gente. Tomem cuidado com isso. Olha, presta atenção. Quando Jesus falou assim, ele chamou os apóstolos, os 12, e falou: vocês vão sentar em 12 tronos. Jesus falou isso, está no Evangelho. Judas estava no meio. A promessa também era para Judas. Uhum. E aí eu te pergunto, você que está na live, uma vez salvo, sempre salvo? Depende. Depende de que caminho que você vai escolher. É o caminho da santidade para cima ou o caminho do pecado para baixo? Como está escrito em Provérbios, para o entendido, o caminho da vida é para cima, para livrar do inferno que está embaixo. Podemos continuar, Alane? Sim. Bora. Perfeito. Bora, vamos lá. Lindo, lindo, lindo o seu ponto de vista sobre esse tema. Vamos lá, verso 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia, a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Santificação é um processo. Santificação não é aquele negócio de ficar aquele negocinho em cima da cabeça com asinha de anjo. Santificação é separação. Coloca a separação no lugar de santificação, ó, para servirem a justiça, para a separação, para uma novidade de vida. Porque quando eres servos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Gente, é forte isso aqui, hein? Quando vocês eram servos do pecado, vocês estavam livres porque você podia fazer o que você quisesse. Sim. Você estava livre da justiça. Você fazia o que você quisesse. Mas agora você é servo da justiça. Uhum. Sim, exatamente. Você não deve mais nada ao pecado. Você não deve mais nada ao pecado. Então começou um processo de santificação na tua vida. Lembre-se, o processo é interno, não é externo. Você não tem que ser um personagem. Sim. A igreja que você vai, independente se é batista, se é adventista, se é Assembleia de Deus, se é igreja católica, se é
se é a congregação cristã no Brasil, independente da igreja que você vai. E outra, eu não estou fazendo aqui ecumenismo, tá? Não estou falando que é tudo igual. O que eu estou falando é uma igreja, é o que eu sempre digo, uma igreja que tira alguém da droga, da prostituição, do crime, do roubo, faz essa pessoa viver uma novidade de vida e coloca amor dentro do coração dela, essa igreja merece o meu respeito. Ela merece. Porque não adianta nada, gente, eu estar dentro de uma igreja onde tem uma bateria top, tem uma orquestra top, tem uma banda top, tem um pastor top, um cooperador top, bispo top, se a minha vida não está sendo transformada. Sim. Porque eu sou o templo. Sim. Não é à toa que o templo de Moisés tinha 3 camadas de pele para cobrir, porque aquele templo simbolizava a gente. Aquele templo se movimentava, aquele templo andava. Exato. Por isso Deus falou, eu não habito em templo feito por mão de homem. O templo que Deus quer habitar é dentro de você, dentro do teu coração. Ah, irmão Anderson, então eu posso parar de ir para a igreja? Óbvio que não. Porque lá você vai ter pessoas que vão pensar como você, que vão dar glória para esse Deus. E que vão te Você ajudar nessa vai caminhada. aprender. E que vão Vai ajudar ajudar nessa exatamente nessa caminhada. Exato. Olha, gente, olha o ponto. Olha que top. Olha o ponto de vista da Alane. Ela está lá em Paris agora, 2h45 da manhã. 2h46 da manhã. Olha os pontos de vista da Alane, como agregou conhecimento para mim. Eu aprendi tanta coisa hoje. Eu creio que eu também passei alguma coisa para ela aprender. E vocês que estão na live, alguma coisa vocês aprenderam. Ou seja, em tudo a gente consegue tirar proveito. Tudo, tudo, tudo. Porque o Espírito Santo está com a gente. É top isso. Alane, quer acrescentar alguma coisa nessa parte de Paulo? Não. Acho que não, acho que tá bom. Verso 20. Porque, ou portanto, né? Quando éreis servos do pecado, vocês estavam livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Qual que era o fruto que a gente dava quando a gente estava no pecado? Porque o fim deles é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Fruto para a santificação. Tem gente que está dando fruto, tem gente que está dando 2 frutos, tem gente que está dando 3, tem gente que a árvore está lotada de fruto. Então, fruto, gente, cada um dá uma quantidade. E tem gente e tem tempo que você não dá nenhum fruto. Sim. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes de ter o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Porque vai ter estação e Deus vai procurar fruto em você e não vai encontrar. A estação que você vai estar triste, que você vai estar angustiado, que você vai estar provado, e Deus vai procurar algum fruto em você e não vai conseguir encontrar. Olha aqui a situação que você vai estar. Olha a situação que você vai estar. Aqui, ó. Bem aqui você vai estar. Só que quando você sobe na santificação, você volta a dar fruto de novo para Deus. O fruto de misericórdia, o fruto de amor, o fruto de evangelismo. Alane, pode discorrer, por gentileza. Eu tô aqui doido para lembrar, mas eu não lembro. Eu sou, para essa parte eu sou péssima. Eu leio. Eu preciso ter assim a memória ativada. Onde está a passagem do fruto do Espírito? Fruto do Espírito. Fruto do Espírito, Gálatas. Acho que é Gálatas, sim. Não sei se é 5. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que é 5. Ah, sim. 5:32. Vamos lá. Lê pra gente aí, Alane. É top. Gálatas 5:32. Mas o fruto é o fruto do Espírito, viu, gente? O fruto, não os. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, são 9 coisas que vão nos mostrar que tem o fruto do Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo que a gente acredita ter recebido no momento em que nós nos convertemos, tá, gente? Que não é, né? A gente sabe que já entendeu que às vezes a pessoa não converteu exatamente naquele dia do batismo. Mas quando nós nos convertemos, o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós não somos mais escravos do nosso pecado. Agora o Espírito habita dentro de nós e o fruto vai aparecer. Por isso está escrito, né? Pelo fruto conheceis a árvore. Tem gente que, né, tem um cabelo maravilhoso, nunca foi cortado, nunca passou a ponta do tesouro. Tem gente que nunca colocou uma bermuda. Tem gente que nunca bebeu um copo só toma o vinho no dia da Santa Ceia. E aí você vai ver, tem fruto do Espírito? Essa pessoa tem amor? Essa pessoa é alegre? Tem gente que nunca cortou cabelo, mas é uma pessoa amargurada. Ela não tem alegria de viver. E às vezes, Alane, é amargurada até porque não cortou o cabelo. Exatamente. Porque
É porque ela Porque vê se eu pessoas que cortasse... tá com o cabelo cuidado, bem cuidado. Ela olha pro cabelo dela todo quebrado, ela fala, nossa, se eu cortasse, eu ia dar mais vida pro meu cabelo. E ela fica amargurada por uma coisa que, gente, a santificação tá dentro de você. Eu contei o exemplo da irmãzinha que cortou o cabelo para fazer uma peruca para uma menina que tinha câncer. Uhum, uhum, E exatamente. quiseram até tirar a liberdade Imagina a dela. alegria dela. Imagina a alegria. Quiseram tirar a liberdade da irmãzinha que cortou o cabelo para fazer uma peruca para uma menina que tinha câncer. Gente, qual foi a demonstração? Fala os frutos do Espírito, Alane, por gentileza. Fala de novo. Amor. Amor, eu Alegria. pergunto, essa irmãzinha que cortou o cabelo para fazer uma peruca para uma menina que tinha câncer, que ela tava carequinha, não tinha mais nenhum cabelo. Essa menina que cortou o cabelo, nossa irmã, ela tinha amor? Tinha? Bora, qual que é o próximo? Próximo. Alegria. Alegria. Ela teve alegria? Teve alegria? Sim ou não? Quando ela viu a menina com o cabelo dela na cabeça daquela menininha que tinha câncer. Tinha alegria? Bora. Paz. Meu Deus do céu, né? Você olhar para uma menina e ver ela feliz agora, fala, olha, é o mínimo que eu podia fazer por essa menina. Paz. Próximo. Paciência. Paciência. Gente, olha que lindo. Eu vou ter que falar, Alane. Dá tempo, eu vou ter que falar. Aí no Evangelho, Paulo fala que os pecados que a gente cometeu sobre a paciência de Deus. Porque quando a gente estava no pecado, se Deus quisesse matar nós, porque ele é 3 vezes santo, e tá vendo a gente fazendo caca, ele podia ter matado. Uhum. Mas ele fala, vocês cometeram pecado diante de mim sobre a minha paciência. E sabe o que está escrito lá em Apocalipse 3? Olha que lindo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar todos os habitantes da terra. Eu tive paciência com você. Eu te faço uma pergunta, você está tendo paciência com o seu próximo? Você está tendo paciência com o teu irmão? Porque quando você bebia, eu tive paciência com você. Quando você fumava, eu tive paciência com você. Quando você adulterava, eu tive paciência com você. Quando você roubava, eu tive paciência com você. Eu te pergunto, agora que você está no processo de santificação, você está mais perto de mim, você está quase pensando como eu penso. Eu te pergunto, você está tendo paciência com quem está fazendo, com quem está pecando ainda, que não me conheceu? É a pergunta que Deus te faz hoje. Uhum. Através da Bíblia, não através de mim. Através da Bíblia. Porque a Bíblia é a boca de Deus. Lembra? A Bíblia é a boca de Deus. Vamos lá, gente. Você está tendo paciência como Deus teve com você? Ou a paciência de Deus só serviu para você quando você estava em pecado, agora não serve mais? Não. Chupa essa manga. Agora vem, vamos lá. Ah, teve um irmão que perguntou, irmão Anderson, quer dizer que agora nós não temos mais pecado porque somos agora filhos da justiça? Gente, entenda bem, não é que a gente não tem mais pecado. Lembra? A gente comete menos pecado. Eu coloquei o gráfico, vou mostrar o gráfico de novo. Ó, eu gostei desse gráfico, hein? Olha aqui, ó. Esse aqui é o pecado. Olha o espaço que ele está tendo. Agora ele está menor. E pode chegar um momento que ele acaba. Porque nós estamos num processo de santificação. Se você falar que você não tem pecado, Paulo vai falar, aquilo que eu quero fazer eu não consigo. E aquilo que eu não quero fazer, acabo fazendo. Isso acontece com a gente o tempo todo, porque nós estamos num corpo carnal. Tá bom? Mas nós devemos lutar contra o pecado. Vamos terminar aqui, Alane? Vamos. Vamos lá. Vou voltar aqui. Perguntaram aí, o que é Paulo pecado, disse... irmão Anderson. O que é pecado? Hã? O pessoal perguntou o que é Não entendi. pecado. Ai, gente. Não. Perguntaram o que é pecado? Perguntaram o que é pecado. É bom saber, porque às vezes a pessoa não sabe o que é pecado. Gente, pecado é o desvio da conduta daquilo que Deus quer, daquilo que Deus definiu. Uhum. Então isso é pecado. Conduta do que Deus definiu, não do que eu defini. Cuidado, porque às vezes eu defino alguma coisa como pecado. E não é o que Deus definiu. Uhum. Depois vocês leiam Isaías 29:13. Pois que este povo que se aproxima de mim. Que povo que se aproxima de Deus? Nós. Pois que esse povo se aproxima de mim. Com a sua boca e os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu servir a Deus só consiste em mandamento de homem. Cuidado. Porque mandamento de homem às vezes vem para cima de você como pecado e às vezes não é pecado. Uhum. Quer ver um exemplo? Tem muitas denominações que condenavam a televisão. Era pecado. Teve gente que não podia nem entrar dentro da igreja porque tinha televisão. Agora, muitas denominações estão fazendo culto online. E sabe onde as pessoas estão vendo os cultos? Na TV. Uhum. Uhum. Exatamente. Então, cuidado. Então, o desvio da conduta daquilo que Deus determinou, não aquilo que o homem determinou. Por isso que é tão importante a gente conhecer a Bíblia. Aliás, um dos pontos mais importantes de doutrina que foi colocado, gente, eu sou da congregação cristã Alane também. Nosso ponto de doutrina, nosso primeiro ponto de doutrina, na verdade, ele não foi criado pela congregação. O nosso ponto de doutrina, ele foi criado a partir da Bíblia
e foi definido numa assembleia nos Estados Unidos, onde tinha várias igrejas. E a maioria das igrejas tem os mesmos pontos de doutrina. E o primeiro ponto de doutrina de 99% das igrejas: nós cremos na inteira Bíblia. E aceitamos-lo como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta. Ela nada pode acrescentar ou dela diminuir ao poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A parte do contendo, eu não vou entrar aqui porque dá umas 3 lives. Sim. Se contém, se não contém. Eu não vou entrar nesse caso. Para mim, eu fico com o tópico antigo, que diz que nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-lo como a infalível palavra de Deus. Ponto. Para mim é isso e acabou. Tá? Mas não vou entrar no detalhe. Então, ela é a palavra de Deus, é por ela que a gente anda. Então, irmão Anderson, a verdade está na Assembleia de Deus? Pode estar. Está na congregação? Pode estar. Mas um lugar eu garanto que ela está, a Bíblia. A verdade está na Bíblia. Na Bíblia, tá bom? Só para a gente concluir então, mas agora libertos do pecado, fomos feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, por Cristo Jesus, por Cristo Jesus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é por causa de mim, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Alane, quer discorrer? Não, perfeito. Acho que ele começa, né, mostrando justamente esse pecado. Acho bonito esse capítulo porque ele começa mostrando do pecado. Então agora a gente pode fazer o que quiser, não. E ele termina com a coisa mais preciosa da nossa vida, né? Nós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, né? Nós somos seus servos. Ele nos furou, Marcado. né? Ele nos furou para sermos seus servos e é isso que a gente tem que fazer, buscar diariamente essa santificação, esse processo. Vamos pecar, sim. Vai ter pecado depois de você ter sido salvo, regenerado, sim. Mas a diferença é que antes ele nos governava e hoje a palavra, né? A Bíblia vai escancarar mostrando que você está pecando e você vai então se confrontar com isso e vai justamente pedir: agora o Espírito Santo habita dentro de mim. Isso não pode mais me dominar. Agora quem vai dominar a minha vida vai ser o Senhor Jesus Cristo. Para você que está aí acompanhando nessa live, se você acredita que você está marcado, que agora você é servo de justiça, que você anda em novidade de vida, se exercitando a cada dia, melhorando a cada dia, se você acredita nisso, Alane, levanta a Bíblia, nosso print, ó, é nisso que a gente acredita, gente. Pode tirar um print aí, é nisso que a gente acredita. Pronto? É nisso que a gente acredita. Pronto, Alane, Deus que abençoe grandemente. Domingo que vem nós vamos falar do capítulo 7. Gente, é tremendo esse capítulo. E eu quero muito, muito, muito que vocês participem. Vou tentar falar o nome das cidades que tiveram com a gente hoje. Alane, ó. Vamos lá. Acrelândia, lá no Acre. Curitiba, Paraná. Maringá, Damantina, Piracicaba. Inconfidentes, em Minas Gerais. Bataguaçu, Limeira, Ribeirão Preto, Mogi das Cruzes, Americana, Pratápolis, gente, eu sempre erro, é Pratápolis, Montes Claros, Caetité, São Carlos, São Mateus, Loanda, Tocantins, Santo Antônio da Platina, Ceilândia, Portugal, Catalão, eles são de Veloso, lá no Piauí, Suzano, Sacupira, Buritis, Franca, Sinop, Cuiabá, Santa Maria da Boa Vista, lá no Pernambuco, Porto Feliz, Indaiatuba, Sertãozinho, Sorocaba, Botelhos, Piramonhangaba, Cotia, Arara, Santa Bárbara do Oeste, Campinas, Itapevi, Campo Belo, Minas Gerais, Guarulhos, Mauá, Araraquara, Brumado, Simolândia, Laranjal, Miguel da nossa live. Deus abençoe, Miguel. Teixeira de Freitas, Taubaté, Salinas, Tapiritiba, Planalto da Serra, São Romão, Parapuã, Votorantim, Campina Grande, Alto do Araguaia, Poços de Calda, Promissão. Poços de Calda acho que nunca tinha aparecido aqui. Promissão, Franco da Rocha, Areado, Belo Horizonte, Itaquera, Birigui, Camaçari, Taboão da Serra, Janiru, Cândida da Bahia, Pinhais, Praia Grande, Itapetininga, Mirandópolis e Ribeirão Vermelho. Meu Deus, é muita gente. Mais um monte de gente colocou, mas nossa live já está acabando, o nosso tempo já está dando aqui. Deus abençoe grandemente, Alane, mais uma vez, de coração, pela irmã ceder o teu tempo. Já são 3 da manhã lá na França, e a Alane está doando o seu tempo aqui.
que o Eterno possa te abençoar, viu? L'Éternel, mon berger, que o Senhor seja o seu pastor, o Eterno seja o seu pastor, te ajude e te abençoe. Viu, Alain? Alain, despede a gente agora. Despede a gente agora. Você tem 20 segundos para despedir a gente em francês. Ok, que Dieu vous Vamos lá. bénisse et vous donne une semaine très, très, très bénie. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos, gente. Boa semana, que seja uma semana abençoada, cheia de paz e que Deus guie todos os seus passos nessa nova vida, na novidade de vida. Fiquem com Deus. Tamo junto para a vida eterna. Deus abençoe a Alane. Amém, amém.